Olá, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Bom dia! Quem está aqui falando com vocês é a Dani Moll. Para quem não me conhece, eu sou psicanalista, terapeuta quântica, terapeuta cristã e terapeuta de casais. Trabalho com radiestesia e estou aqui para te auxiliar a dar um rumo na sua vida. Ainda estou em um processo de organização do meu ambiente, porque eu vim de outra cidade, só trouxe as roupas. Hoje moro numa república e estou trabalhando para que eu possa, já estou correndo atrás, inclusive, de um imóvel onde eu possa ter o meu espaço mesmo de tratamento com todas vocês, seja com o tratamento com a radiestesia, com a apometria ou o tratamento terapêutico. E também onde ali eu vou ter um cantinho para produzir produtos fitoterápicos para limpeza energética e espiritual, como spray, sabonete, coisas do gênero. Mas hoje o assunto não é esse. Mas antes de eu prosseguir, vamos fazer uma coisa? Clica no sininho para você saber todas as atualizações de todos os vídeos que virão. Porque agora eu estou me organizando melhor, então vai ter mais conteúdo aqui. E é interessante você entender um pouco mais dessa base de trabalho minha, que é bem ampla, que é para realmente trazer resultados para a sua vida. E deixe o seu comentário. Vai ser um prazer ler o seu comentário e te responder. E se você se identificar com esse vídeo e falar, Dani, eu quero um tratamento, vai ter o link do meu site para você conhecer todos os tratamentos disponíveis. Lembrando que o meu site, gente, ainda está em reestruturação. Então, algumas coisas ainda estão sendo transformadas, mudadas, algumas coisas estão sendo acrescentadas e logo vai ter o .com.br, o que vai facilitar para que vocês acessem esse site. Mas já dá para acessar o que já está colocado lá e vocês conhecerem um pouco mais da minha história, tá, gente? Mas hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito interessante, sobre ansiedade. E aí, quando nós falamos de ansiedade, o que nós podemos pensar em ansiedade? Ansiedade nada mais é do que você viver o futuro ao invés de viver o presente. E aí acaba que você não vive nada e é complicado demais. E eu quero trazer para vocês a ansiedade na visão de uma libertação multidimensional. Porque não é só psicológica e não é só emocional, é também vibração, é também energia e muitas outras coisas que a gente vai descobrindo durante o tratamento e que é tipo surreal. Mas tudo é possível de ser tratado e tudo é possível de ser através de um tratamento bem equilibrado e bem alinhado, bem direcionado, ser até mesmo curado, porque você aprende muitas técnicas que vão mudar a sua relação com você mesmo, tá? Um chazinho vocês aceitam? Olha que interessante a frase dessa xícara minha. Pegar para fazer e resolver. Esse meio que acaba sendo um lema para mim. Tudo que eu pego para fazer, além de eu entregar o meu melhor, eu faço para resolver, porque eu quero ver resultados, sendo para mim ou sendo para o próximo, porque o seu resultado também é o meu resultado. Isso é maravilhoso, tá, gente? Então, eu queria falar um pouco da conexão e a soberania, porque eu falo muito com as minhas meninas que nós devemos ativar em nós a soberania. Então, assim, levantou da cama, ai, Dani, tô deprimida, manda a depressão embora. Levanta da cama, passa um batom, põe um brinco, põe a melhor roupa que você tem, se sinta-se bela, linda. Comece o dia maravilhoso, eleve a sua vibração. E aí, vem um detalhe. Se você sente que a sua mente se tornou um lugar barulhento demais, talvez em alguns momentos parece que tem 10, 20 de vocês ali dentro brigando, tipo, quem vai comandar o quê? Algumas pessoas têm a sensação de 10, 20 filmes passando ao mesmo tempo e não conseguem se concentrar. Porque você foca muito no depois, esquece do hoje. Se o seu corpo vive em total estado de alerta, como se houvesse um perigo invisível te espionando. E se mesmo tentando relaxar, algo no teu corpo continua inquieto, sabe aquela síndrome das pernas inquietas, quem fica mexendo demais a perna para dormir e não consegue posição? Pode estar relacionado. Então, este vídeo é para você.
Hoje eu não vou falar para vocês da ansiedade como tá lá nos manuais rasos ou nas pesquisas básicas que estão na internet. Eu vou tentar mostrar para vocês o que a psicanálise clínica e a terapia quântica revelam sobre o que está por trás desse cansaço. Vamos olhar para a raiz, para a frequência que está gerando este ruído na sua vida. Possivelmente os seus sonos não são reparadores. Você dorme e acorda cansado. Esse vídeo também é para você. Quando nós vamos identificar a dor ou o acúmulo do que gerou essa ansiedade dentro de você, muitas das vezes nós podemos achar raízes que vêm lá do ventre da mãe. Em alguns casos, raízes que vêm de vidas passadas. A ansiedade não é apenas uma preocupação excessiva, não, quem me dera. Era mais fácil resolver, né? Ela se manifesta no corpo como um nó na garganta, um aperto no peito que rouba o teu fôlego e pensamentos que correm a uma velocidade que você não consegue acompanhar. Então é como se você estivesse estudando e tipo, não, o que eu estudei? Não entendi nada. É como se estivesse num loop em potência máxima e você não consegue pegar nada assim, sabe? E aí você tenta controlar, tenta se distrair, mas parece que quanto mais você luta, mais essa ansiedade cresce dentro de você. Sabe por quê? Porque isso não é apenas emocional, isso é um acúmulo vibracional. Você está carregando pesos que não são seus e tentando resolver no racional algo que está no seu campo sutil. E essa explicação é para uma outra aula. E quando nós vamos falar o que é uma ansiedade de fato, o que é uma ansiedade de verdade, aí entra o sinal do que da questão. A ansiedade é, na verdade, um sinal de que o seu sistema físico, emocional e espiritual, além do energético, estão em total desequilíbrio. É como se todos os seus sensores estivessem totalmente desregulados. O seu corpo reage de alguma forma. É necessário. E quando o seu corpo reage, existe um trauma do passado ou um medo do futuro, como se fosse o agora. Ela é um grito do seu inconsciente e da sua energia pedindo por alinhamento. Então, enquanto isso não for alinhado, não for descoberto a raiz, não for transmutado em luz, você vai permanecer nesse loop infinito. Numa visão integrativa, algumas causas profundas, quando falamos de psicanálise, aqui olhamos para os seus conflitos ocultos, aquelas memórias que você silenciou talvez lá na infância, mas continuam vibrando no seu subconsciente e gerando sintomas que o seu corpo não consegue mais esconder. Muitas das vezes, dores crônicas de cabeça, enxaquecas que são constantes, constipação ou dores no corpo. Em alguns casos, a ansiedade ela pode gerar comorbidades. Pessoas que não tinham fibromialgia podem desenvolver fibromialgia. Pessoas que não tinham problema de coração podem desenvolver um problema de coração. Em alguns casos mais extremos, até mesmo pessoas que não tinham problemas relacionados com a glicose e o colesterol podem ter algum pico de alteração por causa do pico de estresse, o pico de cortisol que está alto. O seu corpo não consegue condensar aquilo tudo. E aí você vive num loop onde você não consegue achar o resultado para conseguir equilibrar aquilo. E quando vamos no médico, a única coisa que eles nos passam? Um antidepressivo para tratar a ansiedade. Só que eles não tratam a raiz do problema. Já a psicanálise clínica e o tratamento quântico-energético tratam a raiz. Porque nós temos que investigar qual que é a raiz. Eu costumo dizer que muitas das vezes a resposta está dentro de nós e nós não enxergamos. Sabe por quê? Porque quando aquele trauma, aquela situação apareceu, você trancou o cadeado de um cofre dentro de você. Mas o seu corpo, a sua memória, ela tem alma. E ela tem memória. E aí, mesmo trancado, a sua memória
traz algo lá para o seu subconsciente. E aí a sua ansiedade às vezes pode se tornar generalizada. E tem pessoas que têm crise de ansiedade generalizada, gente, eu já tive, é terrível, que parece que você vai morrer. É uma sensação assim que você não sabe explicar, é muito, 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 tá, gente? E quando nós falamos do campo quântico e energético, é aqui que a maioria das pessoas se perdem. Muitas das vezes, a sua ansiedade é fruto de um bloqueio nas suas malhas magnéticas. São energias estagnadas, influências externas ou até registros que vêm de muito, muito antes de você nascer. As memórias do ventre, traumas que ficaram impressos na sua alma e às vezes memórias dos seus ancestrais. Gente, isso é uma coisa que de algumas pessoas, quando eu faço a leitura, eu fico assim chocada. Porque às vezes são tantas gerações para trás que trazem um trauma, que afetam uma área da vida, que eu falo, cara, como que eu vou ajudar essa pessoa? Porque aí às vezes tem que ser mais de uma sessão, sabe? Em uma só sessão a gente não consegue tratar. Porque à medida que a gente vai tratando, muitas das vezes a gente vai desencadeando outras coisas que estavam mais a fundo. Pensem bem. É algo bem complexo. Existe um caminho para alinhar isso, Dani? Claro que existe. O cuidado diário. Práticas como respiração consciente. Respira, solta, o mais profundo possível. Quando você consegue tirar momentos do dia para fazer essa respiração, você acalma, porque à medida que você leva o seu oxigênio para o seu cérebro ele faz com que o seu coração e a sua corrente sanguínea comece a fluir de forma mais fluídica, mais tranquila, e aí você começa a relaxar. Uma outra técnica é você colocar a mão assim e respirar. E aí você vai ter a sensação como se alguém estivesse ali com você, mas na realidade é o seu eu. O seu eu falando, calma, eu tô aqui. Enquanto você respira, você vai colocando aquilo de forma fixa e forte dentro de você. E isso pode te ajudar no momento de crise, por exemplo. Práticas como a respiração consciente, o contato com a terra, o distanciamento do caos digital são essenciais para você. O digital nós devemos usar para coisas úteis, não para o caos, tá, gente? Para coisas que venham incrementar, crescer o nosso subconsciente e nos permitir sermos melhores. Essas são as primeiras táticas de pronto-socorro. Para o seu sistema nervoso entender, cara, tem alguma coisa mudando aqui, eu preciso melhorar, eu não posso estar nesse estado de vulnerabilidade, de total sintoma de algo vai acontecer, total vigilância. Então você tem que acalmar o seu sistema nervoso. É ideal fazer na parte da manhã, depois do almoço, antes de dormir, ajuda muito. Essas técnicas, elas acalmam o sistema. Mas como terapeuta, eu preciso te dizer de verdade, acalmar o sistema não é o mesmo que curar a origem. É apenas uma técnica paliativa para aquele momento que você está passando. Hoje, eu trabalho com um método de autoridade e com ferramentas que vão verdadeiramente te ajudar. No meu trabalho, nós não ficamos apenas na superfície da fala. É muito fácil, é só parar e ficar te ouvindo e não te ajudar a achar uma solução. Nós trabalhamos no campo utilizando a radiestesia. E aí, quando entra a radiestesia, gente, eu vou mostrar para vocês 3 gráficos que eu uso, tá? Eu uso este gráfico, que é uma análise inicial, onde a gente descobre bastante coisa. Aqui nós descobrimos sobre a parte física, criança interior, perdão, o ambiente que você mora. Podemos olhar o ambiente onde você trabalha, se lá é o seu ponto estressante. Como está a sua vida espiritual, mental, emocional, se você tem pactos de lealdade com alguém, sabotadores, como está a sua saúde no geral, campo de prosperidade, emoções e crenças limitantes. Isso aqui já nos traz muita coisa, além de todo este gráfico aqui embaixo, onde fala da sua qualidade de vida, vida pessoal, profissional e relacionamentos. E aí, após eu fazer toda essa leitura aqui, eu vou aprofundar. E quando nós aprofundamos, eu falo que esse é um gráfico meio do medo. Porque aqui eu sei a sua frequência, em cada área da sua vida, os seus corpos sutis, e aqui nós começamos na parte mais temerosa. Por quê? Aqui nós vamos achar as cargas negativas na sua vida, aqui nós vamos achar as cargas, as causas e os tipos de tratamento nesses 2 gráficos.
E quando eu venho para este outro gráfico, aqui eu vou saber se tem captação, que é algum espírito de outra vida, sabe? Ou então algum desencarnado que não foi encaminhado para a luz, que está ali ó, no seu caminho. Vou saber que se você tem outros tipos de personalidade, não quer dizer que você tem uma doença de dupla personalidade, mas se existe alguma personalidade que está ali influenciando a sua personalidade, se existe traumas, se existem intrusos energéticos e se existem ancestrais que tragam para você algo que te faça hoje viver em ansiedade ou com problemas em outras áreas da vida. Esses são os gráficos que eu mais uso para diagnóstico. E eles são, assim, muito potentes. Descobre muita coisa. Eu vou falar com vocês, faz muita diferença você entender o porquê a minha vida não sai desse loop e porquê a minha vida eu não consigo melhorar ela. É uma coisa surreal. E quando nós realizamos toda essa leitura e a gente cria um plano de tratamento, eu consigo realizar ali através da apometria quântica e dos comandos da radiestesia, comandos de limpeza muito profundos, cortando laços e frequências de medo que estão te aprisionando. Eu consigo unir o acolhimento da psicanálise com a precisão das mesas radiônicas. Então você recebe um tratamento que não é só faça isso. Não, eu vou te ouvir, te aconselhar e ainda vou te ajudar com uma limpeza energética no seu campo. É uma coisa surreal. E as meninas têm tido, assim, resultados maravilhosos, gente. Eu uno esse aconselhamento, esse acolhimento psicanalítico, porque muitas das vezes, naquele momento, você precisa de um conselho e de um abraço. Você precisa sentir alguém está me enxergando. Porque às vezes você se sente invisível. E nós não apenas conversamos com a ansiedade, nós transmutamos essa energia de ansiedade em uma força de presença. Então você consegue ver o mundo de outra forma, consegue ter força de vontade, consegue, para quem não estava conseguindo levantar da cama, consegue levantar, voltar a fazer atividade física. E é muito lindo quando eu recebo esses testemunhos. E para encerrar, para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero te dizer uma coisa. Se você sente que já tentou de tudo e a insegurança continua voltando, talvez o que falte seja olhar para a sua multidimensionalidade. A ansiedade não é sua inimiga, ela é um sinal de que sua alma deseja voltar para casa, para o estado de soberania, e talvez ela está num estado de alerta. E não é isso que nós precisamos estar num estado de soberania, de saber, eu comando a minha vida, eu sou soberana, a minha vida flui com alegria e glória e tudo que eu quero vem a mim no momento certo e eu sou grata por tudo isso. E se você está pronto ou pronta para trazer a raiz, descobrir qual que é a raiz desse problema e não apenas os galhos, porque se você poda os galhos continuam crescendo com o tempo. Agende uma sessão comigo ou acompanhe os meus conteúdos aqui. Vamos ajustar essa frequência juntos. Deixe aqui nos comentários o que a ansiedade está tentando te dizer hoje. Aqui nos comentários também vai ter o número do meu WhatsApp para um agendamento. Vai ter o link do site. Lembrando, gente, o site ainda não está com .com.br. Ele ainda está sendo moldado e ele está sendo redimensionado algumas coisas para que ele fique um site mais claro e para que vocês compreendam mais o meu trabalho, tá? Lá já tem algumas coisas com valores, mas essa questão dos valores eu vou tirar do site e esses valores vocês vão receber apenas quando entrarem em contato comigo, porque cada caso é um caso, tá? E nós vamos ter uma loja, eu já tô terminando de montar o portfólio, vai ficar muito top. Só que a princípio essa loja ela vai trabalhar um pouquinho mais sobre encomenda, ou seja, eu vou ter poucos produtos e eu vou trabalhando mais sobre encomenda, para que vocês possam conhecer o meu produto, tá? E sempre terão um brindezinho que é segredo para aqueles que estiverem ali dispostos a fazer um tratamento complementar com os meus produtos. Então, assim, fiquem de olho. É um site que vai crescer muito, vai estar, assim, entre os primeiros do Google, porque é um tratamento diferenciado que eu estou trazendo para o seu coração, para a sua vida, porque eu quero te ver florescer, tá? Então, lembre-se, aqui nós trabalhamos com transmutação, com frequência, malhas magnéticas e te lembrando o quanto que você é soberana. Aqui nós conectamos um perfil de autoridade, mas também nós conectamos com você um perfil de
aceitação, porque muitas das vezes tem situações que nós precisamos aceitar, perdoar e liberar. Porque quando nós liberamos e perdoamos o que nos aflige, aquilo deixa de ser um peso e passa a ser uma lição. Lembre-se, nos meus tratamentos, eu não trabalho apenas com o sintoma. Eu busco a raiz do problema para tratar, para que as memórias sejam cortadas desde o ventre ou desde as suas vidas passadas, através da apometria, através da radiestesia. O texto mais direto e provocativo que eu posso trazer para vocês hoje é: tire o peso da doença e coloque a oportunidade de alinhamento na sua vida. Então vai ficar aqui um textozinho: tire o peso da doença e coloque a oportunidade de alinhamento na sua vida. Então, para você que não me conhece, não deixa de curtir aqui o nosso canal, não deixa de acompanhar os vídeos, tá? Clica lá no sininho, deixa o seu comentário, compartilha com aquela pessoa que você quer que veja essa mensagem. Essa semana nós vamos focar falando mais sobre ansiedade. Foi uma votação que eu fiz, eu tenho um grupo, gente, específico, separado no WhatsApp. Vou deixar o link aqui, quem quiser entrar, tá? É um grupo fechado, então vocês não falam, mas de vez em quando eu mando, por exemplo, eu mandei uma pesquisa do assunto que as meninas mais queriam, porque a maioria das que estão lá são meninas, são poucos meninos, mas queriam ouvir. E elas falaram que elas queriam ouvir sobre ansiedade. Então o foco dessa semana vai ser ansiedade, vai ter muita coisa sobre ansiedade. E esse foi o nosso primeiro artigo aqui no grupo. Lá no site eu vou postar até o final da semana um artigo também falando um pouco sobre ansiedade. E vamos ter comandos sobre ansiedade essa semana, possivelmente uma leitura do baralho cigano. Gente, eu tenho que comprar meu tarô urgente, porque a espiritualidade tá me cobrando. Uma leitura do baralho cigano para a semana também. E que a vida de vocês, assim, possa florescer. Desejo para vocês de coração, assim, uma energia maravilhosa, uma energia de alegria, de conquista, de força e a certeza de que todas as coisas possam ser transformadas na sua vida. Então, no mais, um grande beijo, tenha um bom dia, uma ótima terça-feira e que seu dia possa florescer como a árvore mais bonita que vier na sua cabeça, porque cada um tem uma preferência. Ou como aquela flor mais bonita, sabe qual que me vem agora? A flor de lótus. Ela tem um enigma para mim, eu acho ela tão linda, a flor de lótus. E quando ela floresce, que ela dá aquela florzinha rosa assim, ai gente, eu acho aquilo maravilhoso. Então assim, que cada um agora possa florescer como a flor mais bela deste mundo, como uma rosa. E que você possa se sentir hoje acolhido. Então precisando, entre em contato comigo, vamos conversar e ver o que podemos fazer de melhor. Mas um bom dia